tudo bom? Estava aqui lendo um texto do livro Só por Hoje. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Esse aqui, né? Então, na página 233, né, diz escutando atentamente. E diz assim: escutando atentamente, ouvimos coisas que funcionam para nós. Olha que interessante. Escutando atentamente, ouvimos coisas que funcionam para nós. Estava pensando aqui sobre linguagem, sobre escutar, né? Como a gente sabe, a leitura ela é desenvolvida através de decifrar um símbolo. Então, quando eu olho no formato de uma letra, eu digo que é aquela letra A, B, C. Depois eu junto essas palavras, essas letras e formo uma palavra. E aplico algumas regras gramaticais e vou formando um texto. E tudo isso é possível por conta de uma educação. Então, a gente nasce com uma linguagem, depois nós vamos aprendendo com os adultos a entender algumas coisas, depois enviam a gente para a escola e ali nós somos alfabetizados, que é o processo de entender o alfabeto, formar palavras, ligar um objeto a uma palavra. Então, quando eu pego um objeto como esse, eu chamo ele de livro, porque me ensinaram que é um livro, né? Agora, existe um processo que eu acho interessante, que é o processo da alma, né? É o processo das emoções. Vou colocar a alma aqui como emoções, para ficar um pouco melhor a gente conversar. Certa vez eu estava ali lendo a Bíblia, eu achei um texto interessante, bastante interessante, na verdade. Eu não vou lembrar o capítulo, mas com certeza é em Gênesis. E estava falando de Jacó. Então diz ali que Jacó, ele trapaceou o irmão, enganou o pai, e a mãe dele então manda ele ir para a casa de um parente, porque havia uma ameaça real contra Jacó. Então Jacó ele vai caminhando, e diz que certa noite ele dorme e vê uma escada, né, que vinha do céu, uma escada. Ele teve um sonho, uma visão assim de uma escada que vinha da terra ao céu. E basicamente uma voz divina dizia que o protegeria, que cuidaria dele, alguma coisa nesse sentido, que nenhum mal ia acontecer com ele, digamos assim. E diz que quando ele acorda, ele estava deitado, apoiado numa pedra, ele pega aquela pedra e faz um altar, e a partir daquele momento ele diz: olha, tudo que eu ganhar na minha vida, eu vou pagar 10%, eu vou pagar o dízimo, e faz uma barganha ali, né, com aquela divindade, aquilo que ele entendeu ser uma relação espiritual. E é interessante pensar nisso, porque a voz não dizia que precisava pagar. A voz não veio para dizer que era necessário algum custo, alguma troca. A voz apenas dizia que ele seria cuidado. E ele faz uma interpretação interna de que era preciso retribuir aquela graça, aquela gratidão, aquele presente, né? Então eu fico pensando o quanto que as nossas emoções são alfabetizadas. Porque enquanto vão acontecendo processos para fora, no mundo exterior, isso vai acionando sensações dentro de nós. E essas sensações elas vão então apertando gatilhos emocionais. E que leitura a gente faz para dentro? O quanto nossas emoções estão alfabetizadas, o quanto elas olham para fora, os símbolos interpretam de forma correta.
Porque muitas vezes a gente fica cobrando do outro, né, que ele tenha maturidade, ou a gente diz assim, qualquer um entenderia, né, qualquer um saberia, era só uma questão de ter boa vontade, ou houve má vontade da parte do outro. Eu acredito que isso está muito ligado ao quanto a alma, quando as emoções, vamos chamar emoções, elas foram alfabetizadas. Porque imagine só você pegar uma criança aí de, sei lá, 2 anos e dar um livro e diz para ela, leia esse livro, né? Ela vai olhar aquelas letras ali, para ela não vai dizer nada. Talvez uma figura, talvez ela olhe e ache a figura bonita, colorida, mas ainda ela não vai conseguir dizer, isto, é um bicho, é um animal, enfim. As emoções também são assim. Elas olham a situação, percebem, mas talvez não façam a leitura correta. E muitas vezes é exatamente aquela situação que aparentemente é ruim, de perder, da angústia, é que vai alfabetizando essas emoções. É que vai ensinando as emoções a fazer as leituras corretas sobre as circunstâncias da vida. Então, enquanto Deus está ali falando com Jacó sobre proteção, Jacó está entendendo que, olha, como o tempo inteiro na vida eu tive as coisas através do engano, da negociata, é melhor negociar com essa divindade logo. É assim que as emoções dele interpretou. E o fato é que se a gente continuar nessa história de Jacó, diz que num certo momento ele descobre que o irmão estava vindo contra ele e ele fica sozinho e diz que há uma luta ali. E naquela luta ele é tocado na coxa, né? Ficou manco e foi mudado o nome para Israel, porque Jacó era uma linha de pensamento emocional que interpretava tudo na perspectiva da negociata. Israel já era um escolhido, já era alguém que não precisava negociar mais. Estava tudo bem. Talvez a alma é assim, as emoções são assim. A gente vai vivendo, ela vai amadurecendo, fazendo as leituras, entendendo os processos e sabendo fazer as leituras corretas. Então isso serve para que a gente não cobre tanto da gente, não cobre uma postura tão exata, dizer, eu poderia fazer assim ou deveria ter feito daquela forma. Mas talvez que a gente olhe e diga, eu ainda não consigo fazer a leitura correta, minhas emoções não alcançam isso. Essa linguagem ainda não é decifrável para minhas emoções. Há um tempo que eu vou conseguir ser alfabetizado nesse sentido. E o outro também. O outro também, ele também não consegue. E aí eu sempre acredito que quando gera empatia e compreensão do outro, quando a gente percebe as limitações do outro, quando a gente descobre quem o outro é, o ideal é que o susto cesse, que a gente pare de achar que o outro deveria ser diferente, mas que a gente apenas diga, ele é assim, essa pessoa é assim, não há susto nenhum. Agora é sobre minhas decisões e as minhas posturas. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa situação? Beleza? Era isso que eu queria conversar com você. Um abraço, até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, dê um like, se inscreva. Na descrição tem o meu número de WhatsApp. Se você quiser conversar, está ali. E até uma próxima. Tchau, tchau.